Bom dia, irmãos. Que a graça da cruz e o poder da ressurreição estejam com todos. Amém. Irmãos, a Bíblia diz a respeito de si mesma que a palavra de Deus é viva e eficaz. O texto que nós iremos meditar sobre ele hoje é mais atual do que o jornal de amanhã. O texto que nós iremos meditar nele hoje é mais atual do que o jornal de amanhã. Miqueias, capítulo 7, por favor. De 1 a 7. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7. De 1 a 7. Irmãos, Deus fala. Não tem nenhum problema com o transmissor. O problema está no receptor, você e eu. Então vamos ouvir a voz de Deus esta manhã. Vamos permitir que o Espírito de Deus fale conosco. Para que nós possamos entender, para que nós possamos atender a palavra de Deus. Se você não entende, não tem como você atender. Então é necessário você entender e atender a palavra de Deus. Então vamos ficar quietos, vamos deixar que o Espírito de Deus ministre sobre mim e sobre você esta manhã. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles, juntamente, urdem a trama, crime organizado. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe, ou seja, uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais num amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, ou de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Juntos, o verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Gente, com um pouquinho mais de força, vamos ler novamente o verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós precisamos de ouvir a tua voz. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das doutrinas mais caras para o evangelicalismo e para o protestantismo é a depravação total do homem, ou a depravação radical do homem. Essa doutrina nos ensina que o homem foi totalmente contaminado pelo pecado. As nossas emoções foram contaminadas pelo pecado. A nossa mente foi contaminada pelo pecado. As nossas vontades,
os nossos impulsos, os nossos anseios, os nossos desejos foram contaminados pelo pecado. Paulo chega a dizer o seguinte: olha, o bem que eu quero fazer, eu não dou conta, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. E ele chega a dar um brado: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Paulo reconhece que ainda que ele seja apóstolo de Cristo, convertido na estrada de Damasco, a sua mente ainda era obscurecida pelo pecado. Seu coração era contaminado pelo pecado. Sua vontade em si mesma era morta. E não é diferente com você, não é diferente comigo. Nós fomos livres da condenação do pecado, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é fato, isso é verdade. No entanto, nós não estamos livres da contaminação do pecado. Essa doutrina talvez seja uma das doutrinas mais explícitas da Bíblia. Estes dias eu estou lendo um livro de 800 páginas sobre isso. O autor mostra que essa doutrina está escancarada do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. Ele mostra em todos os livros, 66 livros da Bíblia, a doutrina da depravação total do homem. E eu trouxe aqui 2 versículos que falam sobre isso. Primeiro é o profeta Jeremias, que vai dizer: olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Segundo texto, é muito conhecido. Quando Isaías olha e tem essa noção da santidade de Deus, ele se volta para si mesmo e diz: ai de mim. Ele diz: olha, estou perdido, sou pecador ao extremo. Ele diz: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas não só na Bíblia. Você encontra na filosofia Platão reconhecendo essa natureza horrível que habitava dentro dele, quando ele diz: sabia como comportar-me, mas mísero de mim, não tinha força para agir. A Platão: olha, eu sei fazer o certo, mas quando eu vou fazer, miserável homem que sou, não faço, não consigo fazer. Uma socialite chamada Georgina Gingler disse o seguinte: não percebi que nos porões obscuros do inconsciente, todo lixo emocional não queimado atrai para dentro de minha alma ratos espirituais. Um provérbio chinês diz o seguinte: há 2 homens bons, um morreu e o outro ainda nem nasceu. E é interessante, irmãos, que o problema do homem não está fora dele, como John Locke ensinou, que nós nascemos como uma tábua rasa. E o que vai fazer, o que vai formatar o nosso caráter é a ambiência em torno da gente. A Bíblia diz que o mal não está fora de nós, mas em nós. E afeta tudo que você e eu fazemos. Por isso que o ser humano não precisa só de educação. Ele precisa principalmente de transformação. No início do século XX, na era do positivismo, criou-se vários lemas, entre eles o da nossa bandeira: ordem e progresso. E tinha outro lema: eduque-se os homens, e nós teremos uma sociedade justa. Tudo isso caiu por terra com as 2 guerras mundiais que nós tivemos.
Educação não mudou em nada o ser humano. Ele só se tornou mais educadamente perverso, mais academicamente perverso, mais cultamente perverso, mas não mudou em absolutamente nada. Este texto aqui, ele nos fala sobre a depravação total, radical do homem, muito parecida com a dos nossos dias, porque nós vivemos dias extremamente difíceis. Primeiro, porque os dias são maus, e a Bíblia diz isso. Mas os nossos dias são piores ainda. Primeiro, porque rejeita qualquer possibilidade de uma verdade universal e absoluta. Nós vivemos aquilo que é chamado de pluralismo. Ou seja, não há verdades absolutas. Cada qual tem a sua própria verdade. Por exemplo, se você defende que aborto é um crime contra a vida, um pluralista vai chegar perto de você e dizer: essa é a sua verdade. Minha verdade não é essa. Cada um tem a sua verdade e viva com elas. Isso é novo, gente. Isso não existia, não. Se você defende que família é uma instituição divina criada por Deus, que dá lastro à sociedade, alguém vai chegar perto de você e isso é o seu pensamento. Para mim, família é apenas uma convenção humana, não tem nada divina. Por isso o casamento pode se romper a qualquer momento. Se você diz assim: olha, eu sou contra a eutanásia, alguém vai dizer o seguinte: eu sou a favor e pronto. Uma pessoa com 50 anos adoeceu, não tem nenhuma perspectiva humana de cura, vamos aplicar uma injeção nela, ela morre, sossego para a família, não tem gasto para o governo. Esse é o pluralismo. Não tem verdades absolutas. Segundo, a sociedade na qual nós vivemos rejeita a possibilidade de um Deus que governa tudo. A nossa sociedade é extremamente materialista. Muitos crentes são materialistas e nem sabem. E não têm coragem sequer de afirmar que são materialistas. Tanto é que a maioria das igrejas que enchem são igrejas que pregam prosperidade material. Por quê? Porque nós cremos em um Deus que atua só nessa áreazinha aí material, mas que não governa a família, que não governa as emoções, que não converte ninguém absolutamente em nada. Terceiro, valores morais absolutos, acabou. Não existe mais. E quando você lê este texto aqui, você vai perceber que os dias de Miqueias são os nossos dias. O STF dos dias de Miqueias estava corrompido tanto quanto o nosso hoje. As instituições nos dias de Miqueias estavam corrompidas tanto quanto hoje. O judiciário, o executivo, o legislativo. A família estava de ponta cabeça. Isso é extremamente assustador. Miqueias vai dizer o seguinte aí no verso 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. Entre outras palavras, esta crise ética, moral, espiritual atingiu a nação. E Miqueias aqui, gente, está escrevendo para o povo de Deus. Não está escrevendo para um povo pagão. Ele chega à conclusão que pereceu o piedoso. Não tem gente de Deus, não tem gente piedosa no planeta. É um desespero, é uma angústia de alma que este homem está sofrendo. Você percebeu que hoje nós somos a sociedade mais egoísta de todos os tempos? Nós pensamos muito na gente. Aquela ideia do compadre
que trocava com acordos, conversas com compadre, a comadre que trocava receita com comadre, está acabando, gente. Antigamente era um pelo outro, hoje é um pela o outro. A gente não tem tempo mais para o outro. Às vezes eu ouço pessoas dizendo o seguinte: eu estou com uma preocupação enorme. Eu fico pensando, meu Deus, que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Essa frase é de uma arrogância. Deveria pensar assim, meu Deus, que filhos que eu vou deixar para este mundo? A gente está criando os meninos assim, egoístas. Às vezes, assim, a gente, quando é pai, assim, eu fui pai muito novo, com menos de 20 anos. Aí, Maria José e eu ficava assim, meu Deus do céu, a Marcela vai falar primeiro, mamãe ou papai, mamãe ou papai, mamãe ou papai. Aí eu descobri que a primeira coisa que a Marcela aprendeu a falar é minha, meu. Já nasce com esse egoísmo, né? Esquisito. Aí o resto da vida praticamente é meu e minha. Segundo, irmãos, a crise atingiu as instituições, assim, de cheio. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1, verso 3. Olha aí, comigo, capítulo 1, verso 3. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Aí vai dizer no 3:11. Os seus cabeças dão a sentença por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Vocês se lembram da oração da propina? Aqueles deputados que receberam propina e fizeram oração agradecendo a Deus pelo roubo. Aqui diz que os cabeças, os líderes, dão sentença por suborno. Isso aqui é o judiciário, gente. Os sacerdotes, os pastores, os padres, profetizam e ensinam por interesse. E os profetas adivinham por dinheiro. E todo mundo ainda tem uma resposta piedosa. O Senhor não está no meio de nós? Gente, é muito parecido com os nossos dias. O lugar que mais se fala abobrinha hoje não é nas mesas de bares, é nos púlpitos das igrejas evangélicas. Tudo, irmãos, atingiu tudo. Aqui no capítulo 7, ela chega a dizer o seguinte, no verso 3, as suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente, eles param, eles pensam. O príncipe exige condenação do coitado. Novamente, o juiz aceita suborno. Aí os grandes falam mal dos maus desejos de sua alma. Assim todos eles, juntamente urdem a trama. É um complô aqui dos poderosos contra os inocentes. É o complô aqui do príncipe, do religioso, dos juízes. Eles gabam disso. Eles contam isso assim. E o mais assustador aqui, com relação à família. Olha o verso 6. Porque o filho despreza o pai. Eu assisti uma reportagem sobre a Suécia domingo passado, que eu fiquei assim horrorizado. Se o seu filho, pré-adolescente, adolescente, entrar no quarto, trancar a porta, e você bater insistentemente na porta e mandá-lo abrir a porta, você ligar para a polícia, você vai preso. Você não pode sequer chamar a atenção do seu filho. Lá na Suécia, há um incentivo por parte do governo para que as pessoas se divorciem. Você pode divorciar pelo WhatsApp, lá na Suécia. Na Finlândia, que tem o melhor IDH do mundo, é onde tem mais suicídio de adolescente, de jovem. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa.
Mas o verso 5 é mais apavorante ainda. Não creiais no amigo. Pensa num amigo seu aí. Alguém que foi criado com você. Num amigo. Ele está dizendo, olha, não creia no amigo. Ô, gente, hoje se a gente contar em uma mão 5 amigos, aleluia. Está muito difícil ter amigos no dia de hoje. Não confieis no companheiro, seu colega de trabalho. Agora, guarda a porta da tua boca aquela que reclina no seu peito. Está dizendo, você não pode confiar nem no seu cônjuge, naquele que deita no seu peito, sua esposa, seu marido. Perceberam? É uma crise que atinge a nação, atinge as instituições e atinge as relações humanas e as relações familiares. Aí você diz assim, puxa vida, o que eu devo fazer? Aí eu quero dividir em 2 partes. O que eu devo fazer como cidadão? Porque nós temos 2 cidadanias. A cidadania terrena e a cidadania celestial. Humanamente falando, eu me encontro na Avenida Maria de Castro Silva, 379, Vale do Sol, Viçosa, Minas Gerais, Brasil, Hemisfério Sul, planeta Terra. Mas em Cristo Jesus eu me encontro nos lugares celestiais. Está lá em Efésios 2,6. Mas eu tenho que exercer a minha cidadania. A igreja tem que ser voz profética no mundo. Nós não somos aqueles que se escondem no mosteiro. Nós temos que colocar a cara para fora para denunciar o pecado, para denunciar as injustiças, para defender princípios. Nós temos que ser a voz profética de Deus no mundo. Então, a primeira coisa, como cidadão, nós devemos, primeiro, lamentar. Segundo, denunciar. Lamentar. Olha o verso 1 aí, do capítulo 7, verso 1. Ai de mim, ai de mim. Irmãos, esse grito é um grito de agonia. É o mesmo brado de Jó, quando perdeu a esposa, os filhos, a saúde, os amigos e os bens. É o mesmo no hebraico. É o mesmo brado, o mesmo grito de Jó. Ai de mim! É o mesmo brado de Isaías. Ai de mim! É o mesmo brado de Jeremias. Ai de mim! E Jesus também fez um lamento parecido. Ai de ti, Jerusalém. A gente não pode olhar para essas coisas e achar que é comum, que é normal. Não. Nós não somos conformistas. Nós devemos lamentar e lamentar muito. E ele chega a dizer o seguinte, ó, a sensação que eu tenho é que eu estou indo na estação certa, no lugar certo, colher a fruta certa, mas quando eu chego lá não tem absolutamente nada. Ele diz que ele foi até a plantação de uvas, no tempo certo, chegou lá e não achou nada. Ele lamenta, puxa vida. Eu fui no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, mas não achei absolutamente nada. Isso é lamento. A gente olhar para tudo isso e não lamentar é extremamente triste. É porque nós conformamos já com isso. Nós estamos aceitando isso como se fosse algo normal. Ainda que a Bíblia diz que nos últimos tempos as coisas seriam assim, a Bíblia diz que nós não podemos conformar. E o texto que fala de forma clara sobre isso é Romanos 12. Não vos conformeis. A palavra conformar é adaptar a forma. Mas transformai-vos, mudai a forma. Essa é a primeira coisa. Lamenta.
Segunda coisa, irmãos, é denunciar. Abre a boca. Primeiro, você encontra aqui o profeta Miqueias denunciando o abandono radical dos judeus da fé. Capítulo 7, verso 2. Pereceu da terra o piedoso. Depois, ele denuncia a deslealdade. E não há entre os homens quem seja reto. Ele denuncia a liderança espiritual e política dos seus dias. Ele denuncia as relações humanas. E ele denuncia as relações familiares. Irmãos, o Estado está querendo educar o seu filho. O Estado quer controlar a sua família e você não sabe. Às vezes até sabe, mas não faz absolutamente nada. Quantos de nós aqui comparecemos em uma reunião de pais na escola? Pouquíssimos de nós. O tempo inteiro. Eles estão querendo roubar o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa liberdade. E nós não fazemos absolutamente nada. Graças a Deus que tem um grupo hoje que está abrindo os olhos. Mas, quando eu fui pai, eu lembro que muitos de nós entregávamos os nossos filhos para a Angélica ser a babá, para a Xuxa ser a babá. Eu sou velho, Mara Maravilha ser a babá. O Estado doutrinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Denuncia, gente. Está aceitando calado. Está empurrando goela abaixo, a gente está aceitando, está aceitando. E é uma covardia assim radical. Outro dia alguém falou assim para mim assim, mas o senhor fica falando algumas coisas no púlpito lá, o senhor não tem medo de alguém dar uma reprimenda no senhor? Eu falei assim, o dia que me proibir eu paro, eu não saio de lá. Você sabia que eu já fui chamado a atenção pelo YouTube por algumas coisas que eu já falei aqui? Umas 3 vezes. A gente não denuncia nem sequer o colapso moral dentro da igreja. A gente não denuncia as lideranças. Eu defendo que a igreja deve ser apartidária. Eu sou totalmente contra quando alguém diz assim, a nossa igreja vai votar em fulano de tal. Espera lá, isso aqui não é uma fazenda que você vende porteira fechada. Cada um vota em quem ele quiser. Então a igreja é partidária, ela não pode defender nenhum candidato. Mas a igreja não pode ser apolítica. Ela tem que se envolver. Ela tem que denunciar os safados. Porque os profetas, todos eles fizeram isto. Todos. Se você encontrar um profeta que não fez isso, me mostra. Todos. Nós temos que denunciar, irmãos, o colapso nas relações humanas e nas relações familiares. Essa é a primeira atitude que nós temos como cidadão. O fato de nós sermos crentes em Jesus Cristo não nos tira a cidadania. Paulo, quando foi preso, ele disse, espera lá, eu apanhei e vocês não perguntaram nada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou cidadão romano. Eu tenho os meus direitos. Aí ele teve uma escolta para levá-lo. Paulo recorreu à sua cidadania. Agora, qual deve ser a nossa ação como cristãos? Não só como cidadão, mas como cristãos. Primeiro, é olhar para tudo isto e fazer um compromisso individual. Olha comigo o verso 7, por favor.
Eu, porém. Você pode repetir só esse pedacinho? Eu, porém. Vamos lá? Eu, porém. Notem que é um compromisso pessoal. O que acontece? A gente olha para essa Babel e a gente ou adapta ou se esconde. Não, você não pode nem se esconder nem adaptar. Você tem que fazer um compromisso pessoal com Deus. Eu, porém. Agora, eu queria que nós lêssemos mais um pouquinho. Vamos lá? Eu, porém, olharei para o Senhor. Vamos lá? Eu, porém, olharei para o Senhor. Só as irmãs. Só os irmãos. Eu, porém, olharei para o Senhor. Todos nós. Eu, porém, olharei para o Senhor. Então, o primeiro compromisso individual que nós devemos fazer com quem? Com Deus. Olha, o mundo está vivendo assim, mas eu não vou viver. Todo mundo está fazendo safadeza, mas eu não vou fazer. Todo mundo está preenchendo formulário, mentindo, para aumentar o salário, mas eu não vou preencher. Todo mundo está vendendo carro e mentindo, dizendo que o motor está bom e não está, mas eu não vou. O compromisso pessoal é seu com Deus. Se você quer mudar o mundo, tem que começar por você. Eu, porém, Geraldo Márcio. Se o pessoal não tem compromisso com a verdade, eu, porém, quero ter. Eu, porém. Esse é o primeiro compromisso, gente. Você tem que ter esse compromisso pessoal. Segundo, esperança inabalável no Senhor. Que a gente costuma desanimar, sabia disso? É tanta perversidade, é tanta malandragem, é tanta gente porcaria se dando bem, que a gente se sente, desculpa a expressão, um bobo, um idiota. Me desculpe mesmo, a gente se sente até um otário. Puxa vida, não vale a pena. Asaf, compositor, escritor bíblico, ele chegou ao ponto de desanimar, não vale a pena ser justo. Olha comigo agora, irmãos, o verso 7. Esperarei no Deus da minha salvação. Vamos lá? Esperarei no Deus da minha salvação. Mais uma vez, esperarei no Deus da minha salvação. Isso é esperança inabalável. Aqui é esperar certo de que vale a pena. É esperar com esperança de que Deus vai nos honrar. Que Deus vai suprir tudo aquilo que Ele requer de mim. Que Deus vai abençoar a minha casa. Que Deus vai abençoar meu relacionamento com a Maria José. Vale a pena, gente. No culto das 8h30 eu preguei, e o justo viverá pela fé. E fé é certeza das coisas que se espera. E convicção de fatos que não se vê. Eu sei que vale a pena. Às vezes é um investimento a longo prazo, mas vale a pena. Porque não é fácil não, gente. Ser ovelha em um mundo de lobos, de presas pontiagudas, é extremamente difícil. É muito lobo. Raivoso. Querendo nos devorar. Mas permaneça firme. Em nome de Jesus. Permaneça firme. Não abra mão das suas convicções. Não abra mão da sua vida com Deus. Invista pesado nos projetos de Deus para a sua vida. E você vai ver que a recompensa virá. Em nome de Jesus. Terceiro, irmãos. Certeza. Olha a terceira parte aí.
e o meu Deus me ouvirá. Vamos lá? E o meu Deus me ouvirá. Mais uma vez. E o meu Deus me ouvirá. Olha que coisa maravilhosa. Os perversos se reúnem dizendo, Deus está no projeto. A Miqueias não está. Agora Miqueias diz, vai nesse projeto aqui, porque nesse projeto Deus está. Deus me ouvirá. Que coisa maravilhosa, irmão, saber que Deus está nesse projeto comigo. Que Deus é partícipe desse projeto de compromisso individual, radical com Ele. Que Deus é partícipe desse projeto de esperança inabalável nele. Ele me ouvirá. Isso é uma garantia, irmãos. Isso aqui é uma santa garantia. Eu acho que eu já compartilhei isso aqui milhares e milhares de vezes, mas não estou nem aí. Vou compartilhar mais uma vez. Quando nós nos convertemos, minha mulher e eu, nós estávamos em uma demanda sobre herança. Uma demanda boa. E aquilo estava gerando muito mal-estar, tanto em Maria José quanto em mim. E eu só tinha duas opções. Ou eu brigava até matar, ou eu abria a mão. Aí nós ajoelhamos, oramos, levantamos, mais pobres. Abrimos mão de muita coisa. Mas é muita coisa, gente. Às vezes eu ouço gente dando o seguinte testemunho. Eu ajoelhei, levantei, e Deus me deu uma casa. No caso meu não, eu ajoelhei, levantei e perdi a casa. Mas com aquela convicção de que daquele momento em diante, meu coração estaria apaziguado. E está mesmo. Eu não estou lamentando nada aqui não, gente. Não estou mesmo. Está apaziguado. Mas eu levantei dali com o Salmo 12 gravado no meu coração. O Salmo 12 diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Eu levantei com aquela certeza de que os meus 3 filhos seriam abençoadíssimos por Deus naquele momento. Eu não tenho dúvida nenhuma, eles eram pequenininhos. Hoje a mais nova tem 27, a mais velha tem 31, do meio tem 30. Os 3 são casados com crentes. Os 3 são crentes. Os 3 são comprometidos com Jesus. Deus me ouviu. Que troca boa que eu fiz. Das melhores trocas que eu fiz na vida. Ter o coração apaziguado. E a certeza de que Deus iria recompensar. Porque Ele é gracioso. Ele prover tudo aquilo que Ele requer de nós. Então, gente, olha para mim, por favor. Os dias são maus? São. Mas sempre foram. Talvez está piorando. Porque a história ela não é cíclica. Ela é linear. Nós estamos caminhando para o final. E a ideia bíblica é de um funil. Está funilando, tá? Mas fica tranquilo. Você vai passar na boca do funil, mas vai passar com o Senhor. Abra a sua boca. Não se conforme com o mal. Mas não conforme mesmo. Primeira coisa que eu quero sugerir a você. Tire o esgoto que está sendo derramado na sua casa todo dia. Pela televisão e pela internet. Deixa seu filho pular igual cabrito. Mas tira. Irmãos, se o esgoto estourar na frente da sua casa, o que você faz? Você pega o telefone na hora e liga para onde? Para o SAAI. E pede o quê? Olha, quando vocês tiverem um tempinho, daqui uma semana, vocês vêm aqui, não é isso? Ou vocês pedem para ir na hora?
esgoto está sendo derramado dentro da nossa sala e a gente não está fazendo nada. Dentro da nossa sala. Eu não sou radical, não, gente. Eu gosto de filme, eu gosto de futebol, eu gosto de programas bons. Eu gosto tanto de televisão, lá em casa tem 3. Por falta de uma, eu tenho 3. Eu gosto de computador. Eu tenho Amazon Prime. Eu tenho Netflix. Eu gosto de tudo isso. Mas tem um filtro. Tem filtro. Denuncie em nome de Jesus. Agora, não se esqueça. Se o mundo está corrompendo, o problema é dele. Você fez a sua parte de denunciar. Mas seu compromisso é seu. Você não pode comprometer para o seu filho. Enquanto pequeno, sim. Mas ele vai ter que tomar a decisão. Samuel vai ter que tomar a decisão dele daqui a um tempo. Já pode tomando, né? Seu filho, a minha netinha que vai nascer agora, esses dias. Vai chegar um dia que ela vai ter que tomar. Quem tem que ter esperança inabalável é você. E por último, a certeza de que Deus está no projeto. Se você estiver no projeto. Vamos orar, gente? Vamos colocar de pé. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. Então vamos exercer isso, irmãos. Vamos exercer a nossa cidadania terrena e espiritual. Chega na escola, na igreja, onde for, e brada, está amarrado em nome de Jesus. Mas também diz, para de ensinar isso para o meu filho. Olha, se alguém manda piadinha indecente para você pelo WhatsApp, é porque não respeita você nem sua família. E não respeita a fé que você professa. Porque se alguém mandar qualquer coisa indecente para mim, ou contar uma piada indecente perto de mim, eu exerço a minha autoridade como cidadão e como crente de não dizer, eu não quero isso. Isso é imundície. Não quero isso para a minha vida. E como cidadão, você me respeita, rapaz. Quando um chefe meu manda para mim, senhor Geraldo, fala que eu não estou. Eu falo assim, eu não sou obrigado a mentir para você. Eu sou obrigado a cumprir as ordens que você me dá aqui, desde que. Vamos exercer em nome de Jesus, irmãos. Todo dia, põe a mão na cabeça do seu filho e diz, olha, Senhor, é teu, cuida, é teu. Consagra o seu filho. Mas se precisar também, puxa a orelha dele. Tem um lugar macio também que é bom para dar uma palmada. Lugar tradicional, macio. Antigamente falava-se vara de marmelo. Não sei quem lembra aqui. Meu pai era mais moderno, era chicote mesmo. Não me fez mal nenhum, não atrapalhou nem no crescimento. Tem 1,92 m. Vamos orar, gente. Em nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que Tu nos dê, ó Pai, discernimento para vivermos estes dias difíceis, ó Pai. Para que nós possamos ter um compromisso pessoal contigo. Eu, porém, olharei para o Senhor. Não importa, ó Pai, para onde o mundo olhe. Eu, porém, olharei para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós tenhamos uma esperança inabalável. Esperarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. O mundo não espera em nada, mas eu espero no Senhor, que é a minha salvação. Ajuda-nos, ó Pai, a ter consciência de que o Senhor é partícipe do projeto que o Senhor nos deu. E o Senhor nos ouvirá. O Senhor virá de encontro. O Senhor vai ser o nosso auxílio. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos conduz, que nos guia. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.